Graça e paz, irmãos, amém. Podeis assentar. Espero que vocês estejam todos bem, enfrentando esta semana. E nossa oração é que o Espírito Santo do Senhor, a cada dia, encontre no seu coração, no meu coração, oportunidade para desenvolver em nós a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, o fruto do Espírito Santo, e a cada dia a gente possa crescer na sua graça, na graça do conhecimento do nosso Pai. Amém? Eu gostaria de convidá-los nesta noite a abrir a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. A partir do versículo de número 7. E assim diz o texto sagrado. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Porém, descendo, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E, subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Amém? Que o Senhor nos dê sabedoria e condições a cada um de nós para entendermos o que Ele deseja falar aos nossos corações nesta noite. Quero falar sobre distração, os perigos da distração. E eu gostaria que você não confundisse distração com lazer. Lazer é a oportunidade que nós temos de trazer o descanso físico para o nosso corpo, um momento de prazer, de satisfação para a nossa mente. O lazer é bíblico. Mas a distração, ela tem o sentido de tirar de nossas vidas o centro, ou seja, aquilo que é mais importante. Todas as vezes que nós estamos distraídos, nós perdemos o prumo daquilo que é mais importante. Imagine você dirigindo um carro que é necessário toda a sua atenção na condução daquele veículo, você se distrai, perde a atenção, corre o risco de bater o carro, corre o risco de se machucar, corre o risco de morrer e também de trazer um prejuízo para outra pessoa. Isso se chama distração. E distração, além
das consequências que ela pode trazer para as nossas vidas, numa realidade secular, a distração no campo espiritual, ela traz consequências por demais prejudiciais. Então, nós estamos vivendo num tempo que precisamos permanecer firmes naquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, naquilo que o Senhor nos confiou, naquilo que é essencial para as nossas vidas no campo espiritual. E nesse campo não se permite distração. Entretanto, as distrações, elas acontecem porque nós tiramos a atenção do foco, tiramos a atenção daquilo que é principal. Talvez você esteja experimentando, ou já tenha passado, ou esteja pagando um preço em sua vida, porque perdeu o foco. Perdeu o foco, perdeu o sentido, perdeu o prumo da sua vida espiritual. E isso acontece em vários sentidos. O mau humor de uma pessoa, ela é uma distração que tira a nossa atenção de Deus. O excesso de satisfação, ela pode tirar o centro de Deus das nossas vidas. Então, a distração, ela tem um campo inimaginável de fatores, de situações que podem nos levar a caminhar no perigo. E, via de regra, a gente caminha sempre acometidos por distrações. Isso é uma realidade na nossa vida, e a Bíblia Sagrada, ela não nos nega isso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É uma realidade. Eu quero ler com vocês aqui de forma rápida. Em Mateus 14, 22 a 33, dentro dessa perícope, a gente aprende que Pedro se distraiu com o vento e com as ondas do mar, enquanto caminhava sobre as águas em direção a Jesus. Ele estava focado em Jesus. No momento que ele tirou a atenção de Jesus, olhou para as ondas, veio a distração circunstancial ali naquele momento. Por consequência, Pedro começou o quê? A afundar, não é? Ele não perdeu a fé, mas ele tirou os olhos. Percebendo? A gente muitas vezes não perde a fé, nós temos a fé, mas tiramos a atenção. Precisamos estar atentos com isso. Outro versículo, ali em Lucas, de 38 a 42, onde Marta estava tão distraída com os preparativos para receber Jesus, ela perdeu a oportunidade de ouvi-lo, de estar aos pés do Mestre, não é? Sendo abençoada, aprendendo diretamente da fonte. O que ela estava fazendo era errado? Não. Nem toda distração é errada. Mas ela nos leva a caminhos tortuosos, nos leva a caminhos prejudiciais e também pode nos levar ao pecado. Então, aquela mulher querendo servir Jesus, mas tirou o centro de Jesus. A gente vê no Antigo Testamento, a esposa de Ló, ela se distraiu com a vida que estava deixando para trás, a vida de Sodoma
e Gomorra, de prostituição, de perversão, de corrupção. E ela, por um vacilo, ela se distraiu e deu atenção àquilo que não deveria dar atenção, olhou para trás e as consequências vieram para a vida dela. Tornou-se, diz a Bíblia, uma estátua de sal. Poderia falar aqui, lá no texto sagrado, sobre sobre Sansão. E Salomão também entra nessa, não vou perder a oportunidade de falar de Salomão, que se distraiu com muitas mulheres, perdeu o foco do chamado dele, de rei de Israel, perdeu a presença do Senhor, não é? E se meteu com mulheres de outras nações, e a distração culminou o quê? No homem que era o homem mais sábio, um rei, por sua desobediência, não é? Teve a história de sua vida prejudicada e muito prejudicou a nação de Israel, não é? E aí a gente se lembra aqui de Sansão, nazireu, um homem escolhido por Deus para ali desenvolver o narizato, ou altamente consagrado para o serviço do Senhor. Aquele homem se deixou contaminar com uma filisteia, e ali viveu o relacionamento com aquela mulher, e se distraindo com aquela mulher, com aquela desobediência, ele foi derrotado, né? E todos nós sabemos as consequências da vida de Sansão. Mesmo restaurando o relacionamento com Deus, ele pagou o preço com a sua vida. Sansão veio a morrer. Olha quantas consequências acontecem nas nossas vidas quando vivemos e nos deixamos, melhor dizendo, influenciar pelas distrações, não é? Em Mateus 13, 22, Jesus fala sobre a semente que caiu entre espinhos, que representam aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas as distrações do mundo, não é? As coisas do mundo impedem que aquela semente frutifique no seu coração. Isso tem acontecido muito nos tempos atuais, nesse tempo que nós estamos vivendo, onde as bandejas de Satanás, não é isso? As realidades deste mundo que nós vivemos, de tantas opções e oportunidades, nos levam a perder essa realidade e, por consequência, pagamos um preço. A gente vê ali em Mateus 13 que muitos estavam preocupados pela sedução do mundo e a sedução das riquezas, né, do trabalho, do lucro. Em Lucas 9:62 diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso nos ensina a importância de mantermos o foco naquilo para o qual nós fomos chamados. Então, são inúmeras realidades que nós enfrentamos na nossa vida, na nossa caminhada, não é? E por isso que o Senhor nos traz uma palavra nesta noite, para que a gente fique atento, e bem atento com o tempo que nós estamos vivendo. E neste momento é muito oportuno nós pararmos e refletirmos o que é que tem tirado a atenção do principal, o que é que tem me levado a ser traído no meu compromisso, na minha vida espiritual, pela distração. Existem muitas coisas, irmãos, e a gente não pode se enganar. Nós não podemos nos enganar, porque uma das armas mais fortes usadas hoje por Satanás contra o povo de Deus chama-se distração.
Hoje, o mundo, usando uma palavra em inglês, trash ou trash, depois vocês me corrijam aí, a cultura trash, né? Nós estamos hoje envolvidos com um mundo de porcaria que não agrega valor nenhum para a nossa vida, né? E que a gente prioriza, a gente gasta tempo e tira o tempo especial nesse mundo de corre-corre e que a gente deveria dispensar para a nossa vida espiritual, a gente joga pelo ralo por causa de porcaria. A gente tem que ser alimentado com muito pão dormido, quando nós temos o pão vivo, quando nós temos o pão fresco, dado por Deus para nos alimentarmos. E aí a gente precisa ficar atento com as realidades que nos cercam, né? Em outras palavras, é aquela realidade que hoje se fala muito, não perca o foco. Esteja centrado, né? Eu costumo dizer que aqui na igreja, que isso acontece comigo e certamente com vocês. Você está fazendo um trabalho, alguma pesquisa, alguma atividade na internet, ou abrindo uma caixa de e-mail, enfim, abre-se uma janelinha de uma coisa que você não necessita, que você não precisa, que não serve para nada, mas você vai lá e clica o dedo. Aí o capeta vem, abre outra janela lá e você não precisa e você bate o dedo. O capeta vai lá, aconteceu isso na vida de ninguém lá, que você não sabe nem quem é, nem para que serve, nem tem intimidade nenhuma. Você vai lá e vai querer saber da vida do infeliz lá. E quando você vê, você já consumiu 1 hora do seu tempo intoxicado, porque perdeu o quê? O foco. Tem hora que eu estou trabalhando, precisa fazer uma pesquisa, abro uma coisa do meu interesse lá, e aparece uma janela, assim, rapaz, deve ser interessante. Prac! Aí eu falo assim, prac! Não posso perder o foco, volto para o que eu estou fazendo. Você está entendendo? Mas é isso que acontece. Agora, imagine as consequências disso no campo espiritual. Imagine a consequência disso no campo espiritual. É muito sério, é muito grave, e certamente traz, como trouxe aqui dentro desse texto sagrado que nós lemos aqui há pouco, na vida desse rapazinho chamado Eutico, ou Eutico. Tem gente aí que chama de tudo com qualquer jeito, com acento ou sem acento, né? Mas vamos ao que interessa, né? O apóstolo Paulo, ele estava na visita, outra vez, à região da Macedônia e à Grécia. Já estava por volta da sua 3ª viagem. E ele estava passando para visitar alguns irmãos na cidade de Troade. E era uma passagem muito rápida. Ele queria ver alguns amigos, dar algumas instruções e seguir a viagem dele, né? E nessa oportunidade eles se reuniram para fazer um culto, um estudo, e isso daí no cenáculo, né? No cenáculo a gente já aprendeu que é a parte superior de um ambiente, de uma casa, onde o povo se reunia para ali, fosse para fazer uma refeição, fosse para estudar, fosse para cultuar a Deus, né? Então eles estavam naquele cenáculo, na parte superior de um templo, né, um local de adoração, vamos dizer assim. E o que é que acontece? Paulo, ele estava tão empolgado, e muita gente empolgada com os ensinos de Paulo, e esse jovem estava o quê? Na janela. E ali ele estava ouvindo Paulo e olhando para o lado de fora. E o tempo foi passando, aquele rapaz caiu no sono, caiu, bateu no chão e foi morto, né? O texto diz que Paulo desceu, orou e disse que não vos perturbeis, no versículo 10, porque a sua alma está nele. E Paulo voltou, continuou falando largamente até a alvorada, diz o versículo 11, e depois ele partiu. Depois que ele partiu,
pegaram ele, levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. É dentro desse texto aqui que eu quero trazer mais alguns esclarecimentos ou ensinamentos de erros cometidos por uma pessoa, por um cristão, não é? Podemos usar a expressão um servo do Senhor, né, que vacila na sua caminhada por força das distrações que despertam o seu interesse de acompanhar. É aquele negócio, está em cima do muro. Você está com sua atenção para as coisas de Deus, está com a sua atenção para as coisas do mundo, as distrações do mundo, os interesses do mundo, os seus valores do mundo, as suas necessidades do mundo, que você sempre prioriza e que faz tirar a atenção do foco principal, que é Deus. Então, a primeira coisa que eu quero aprender aqui com os irmãos e pensar com os irmãos é que aquele rapaz não estava no lugar certo. Fisicamente, ali no cenáculo, ele estava na janela. Né? Você está na janela aí, né, jovem? Mas você está bem? Mas agora imagine aquele jovem no cenáculo, no terceiro andar, numa janela, né, quando deveria estar com todos os seus irmãos assentados, participando do culto, uma oportunidade por demais especial, porque estava ali o plantador daquela igreja, o homem que ensinava aquela igreja. Paulo estava ali abençoando, visitando os irmãos, e não por Paulo, mas porque era um culto ali que estava se prestando a Deus, né? E aquele jovem, o texto nos deixa bem claro no versículo de número 9, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar. Aquele jovem, ele estava no culto, mas percebe-se que a atenção dele estava dividida por duas coisas, ou para as duas coisas. Para o que estava acontecendo ali e para o que estava acontecendo no mundo. Eu não quero que você imagine numa situação circunstancial daquele momento. Eu quero que você alargue a sua visão, o seu pensamento em relação às nossas realidades. Muitas vezes nós viemos para a igreja, estamos participando do culto, nós estamos, por vezes, até servindo, estamos nos alegrando com os irmãos, cantando louvor, fazendo tudo que um crente normal na sua rotina faz, não é? Mas ele não estava só ali, ele estava aqui, mas a cabeça dele estava fora. E tem muita gente assim na igreja do Senhor, que a cabeça, o corpo, muitas vezes vem para o culto, e a alma está lá fora. Está voltado os seus pensamentos para as preocupações, para as necessidades, para o que eu vou fazer, para o que eu vou deixar de fazer, não é? Então, a gente vem para o templo, cumpre um ritual religioso, não é? De estar presente, de fazer, de servir, mas o foco no principal não é isso. O foco no principal é não perder o centro relacional com Cristo. E isso que essa primeira parte quer nos revelar. A gente precisa estar sempre pautado, firmado, fundamentado no que é certo. Todas as demandas vão acontecer na nossa vida, todos os fatos podem acontecer de situações diversas na vida de cada um de vocês.
Cada um tem sua dificuldade, sua luta, seu problema, não é? Suas tentações, seus desejos. Mas tudo isso é controlável, administrável, é dominado, basta da disposição mental e espiritual nossa. Mas nós não podemos perder o foco, estarmos sempre no lugar certo. E qual é o lugar certo? Vivendo realmente, firmemente, o relacionamento com Deus. Um relacionamento seguro, um relacionamento sólido, né, um relacionamento equilibrado, um relacionamento de satisfação, de prazer com o Senhor, ou seja, juntando isso tudo, usando a expressão relacionamento de intimidade com Deus. Quando a gente está vivendo um relacionamento pleno de intimidade com o Senhor, a gente não perde o foco. As coisas todas podem estar acontecendo e vão acontecer. Nós vivemos num mundo que essas coisas todas estão acontecendo, essas realidades estão acontecendo. Mas a gente precisa saber administrar a nossa vida. A gente precisa ter domínio próprio, não é? Como o salmista diz, que eu vivo a sua palavra à risca. A minha realidade é o comprometimento que eu tenho com o Senhor. Esses lugares errados que nos faz perder a percepção do relacionamento com Deus, que é o mais importante, não é? Ele pode ser traduzido por tantas coisas, irmãos, que se você pegar um caderninho e for fazer o apontamento, você vai observar quantos lugares errados, né, você, por distração, né, tem priorizado mais, tem dedicado mais energia, tem dedicado mais força, e nós vamos falar disso no instante, está entendendo? Para o desnecessário, carregando valores e desejos desnecessários para a sua vida. Por isso, a gente precisa pensar que há pensamentos, há desejos no nosso coração, mas a gente tem que dominar todos eles. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: todas as coisas me são lícitas, porém, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Está aí, o João 8,36, ele diz: se Cristo vos libertou, você é livre para fazer o que quiser da sua vida. Você já está liberto do pecado, você já tem conhecimento da palavra, mas você tem que ter a consciência, a responsabilidade, a maturidade, o entendimento, o compromisso de que você está livre para viver Cristo. Não está livre para viver o mundo. Mas o mundo você pode viver, porque você é livre. Agora você paga os preços da sua consequência, dos seus atos. Então, irmãos, a gente precisa entender que quando a gente está no lugar errado, a gente vai vacilar. Tenha cuidado aonde você está dispensando a sua atenção. Nas distrações ou no principal, que é um relacionamento sólido e seguro com o Senhor. Outro ponto que eu penso aqui dentro desse texto, que quando nos fala do sono da morte. Ele, no versículo 9, diz que ele estava sentado numa janela, distraído, por consequência, uma atenção dentro e uma atenção às coisas de fora. Ele caiu do terceiro andar
E o texto fala, por que ele caiu? Porque ele estava tomado de um sono profundo que lhe veio durante a ministração de Paulo. Não bote culpa no pregador, se ele estiver falando a palavra de Deus. Não bote culpa no pregador. Paulo era um grande pregador. Isso é inquestionável. Mas tínhamos tantos outros pregadores na Bíblia Sagrada, a exemplo de Moisés, que era gago. Mas o essencial não é o pregador, é a mensagem passada pelo pregador. E muitas vezes a gente desvia o foco da mensagem para o pregador. Isso acontece muito. A gente perde de ser abençoado, porque o irmãozinho não cantou direito, o irmão outro não orou direito, o outro não pregou de uma forma motivada, digamos assim. Mas o essencial é o conteúdo da ministração. E isso aconteceu aqui. Aquele homem, o Eutico, ele começou a ficar desinteressado pela discurso, pela ministração de Paulo, parou de dar atenção às coisas de Deus e começou a olhar para fora, dando atenção às coisas do mundo. Quando a gente começa a dar atenção às coisas no mundo, o texto está traduzindo para nós que somos crentes, isso traz sono para a nossa alma. O que é que quer dizer sono aí? O apagar daquilo que é essencial, daquilo que nos alimenta, não é? A sonolência espiritual. É por isso que o texto sagrado fala, Paulo registra, ela diz, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Precisa do quê? Do despertamento, porque estava com sono espiritual, estava focado em outras coisas. E aí a gente tem que trazer isso para a gente, porque o sono espiritual, ele traz muita coisa. Muita coisa. Quem é que não já viu ou já presenciou crente quando vem para o templo, passa o dia todo na agitação, quando chega no templo, senta, começa a falar? Você conhece alguém assim? Que dorme uma vez ou outra por um cansaço circunstancial de alguma coisa. Mas tem gente que passa o dia todo em atividade. Quando chega no culto, encosta na cadeira. Estou na casa do pai, vou dormir. Relaxa, né? É isso aí, Natalícia, relaxa. É isso aí, a gente relaxa, relaxa mesmo. É relaxo mesmo. Aí, esse cansaço, porque as coisas do mundo que tiram as prioridades das coisas de Deus, ela traz cansaço. Ele traz cansaço para a nossa alma. E cansaço para a nossa alma igual a sonolência. Sonolência quer dizer falta de interesse. Falta de desejo com as coisas de Deus. Né? Você conhece alguém assim? Falta de raciocínio. O texto sagrado eu falei, meu Deus do céu. Tem prazer nesse negócio. Sei que eu tenho que ler, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? Eu tenho que, mas não tem prazer, não tem desejo, não tem alegria, não tem ânimo, porque sua mente está o quê? Focada, com tantas distrações, ou seja, aquilo que tira a atenção do principal. Tira a atenção do principal. E, por consequência, a falta de raciocínio, falta de desejo racional,
de aprender, porque a palavra de Deus não é simplesmente para ser lida. O salmista diz: e medito na tua palavra de dia e de noite. Meditação, reflexão. Só que isso daí cansa? Pensar cansa, né? Só que a gente não cansa de ficar pensando com as coisas do mundo que ocupam espaço na nossa vida. Nós não estamos cansados para as coisas espirituais. Nós perdemos o interesse porque deixou de ser prioridade por causa das distrações do mundo. A partir do momento que você começar a girar a chave, naturalmente você vai ter prazer com as coisas de Deus. Aí a gente perde o sentido das coisas. O que aconteceu com Eutico? Que quer dizer afortunado, que quer dizer feliz. Um cabra que tinha tudo, Miguel. Afortunado, feliz. Ele entrou nesse processo de sonolência e, por consequência, ele perdeu o sentido. Perdeu o senso. Perdeu o sentido de importância de estar na presença, de viver na presença, de priorizar a presença. E, por consequência dele ter perdido os sentidos, o que aconteceu com ele? Ele o quê? Caiu. Estão percebendo? Como é um processo. E tem muita gente já para cair. Tem muita gente que já caiu. Não é? Há um desequilíbrio na sua vida, um desequilíbrio espiritual, como o texto nos revela de forma clara. Entrou num profundo sono que lhe sobreveio diante do discurso de Paulo, caiu e morreu. O sono o fez perder o sentido, o desequilíbrio, a queda. E tudo isso, irmãos, é no campo espiritual. Eu posso dizer com certeza que tudo isso já vinha acontecendo na vida de Eutico há muito tempo. Veio, até ele cair. Ninguém cai de vez. A Bíblia é bem clara que quem está em pé, cuidado, tenha atenção com sua vida, para que você não caia. Por isso, o texto nos diz que ele caiu, e a consequência na vida dele foi a morte. Aquele rapaz, realmente, ele caiu morto. Ele caiu morto, a queda. Muitos crentes já estão caídos, mortos espiritualmente, mas estão andando fisicamente. Estão caminhando sem relacionamento, estão caminhando sem frutificar, né? Porque o evangelho, ele é traduzido na produção de frutos da nossa vida, né? E a vida não transforma em nada, a vida não tem sentido, a vida não tem propósito, a vida não tem brilho, não tem sal, porque a pessoa entrou no campo da apatia. Eu faço o que meus irmãos fazem, eu canto, eu louvo, eu dou dízimo, né? Mas o meu relacionamento com o Senhor está morto. E quando a gente morre, meu irmão, o texto é lindo, eu fiquei maravilhado refletindo nesse texto. Sabe o que é? Que ele caiu morto, não foi? E o culto continuou? O povo continuou sendo abençoado?
Nesse texto aqui foi questão de horas. Paulo continuou o discurso dele até quase amanhecer do dia. Agora imagine traduzido isso para meses, para anos. Quanto tempo a pessoa deixa de ser abençoado, né? Porque continua caminhando com morto, sem vida. O mundo sufocou tanto com as distrações que a pessoa perdeu tanta oportunidade de ser abençoado. Eu costumo dizer, e eu já fiz cálculo para isso, que o bom cristão comprometido, ele vai ouvir uma média de 120 reflexões por ano. Isso se ele não gostar de ouvir culto na internet, em casa, se ele não gostar de ouvir podcast, não é, de outras pessoas, enfim, ouvir a mensagem, aí ouve muito mais, né? Isso tudo é bom, mas o que deve ser pontuado é o quanto a gente muda. Quanto a gente muda com a palavra que nós estamos ouvindo. Quanto nós estamos sendo fortificados, sustentados com a palavra que nós estamos ouvindo, né? Precisamos, irmãos, entender que não é tempo mais. Tem um tipo de teologia que eu aprendi recentemente, do professor Russell Shedd, um livro maravilhoso, que ele fala sobre a teologia do desperdício. Jogar fora as riquezas que Deus tem ministrado nas nossas vidas, porque nós estamos distraídos e, por consequência, nós não estamos nos alimentando, não estamos autenticando, não estamos vivendo aquilo que nós recebemos para sustentar as nossas vidas. Por isso, irmãos, fiquem atentos. Mas o Senhor Jesus é sempre maravilhoso. O nosso Deus, ele é sempre especial. E mais uma vez, dentro de um texto sagrado, ele levanta as suas misericórdias sobre nossas vidas. Ele virou para Marta, disse: Marta, Marta, acaba com essa distração aí, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Vem para cá, Marta. Vem ficar comigo aqui. Venha se alimentar. Isso é misericórdia de Deus, né? Isso é a bondade de Deus. E ele chega ali, depois da ministra, quando ele estava ministrando, que aquele jovem caiu, Paulo, ele parou, diz o texto que ele desceu, ele saiu do cenáculo, veio onde estava aquele corpo caído, morto, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse para todos que estavam ali: olha, não vos perturbeis, que a tua alma está nele. Antes de Paulo estar falando para aqueles que estavam participando, o abraço, o acolhimento de Paulo sobre aquele corpo morto. Paulo estava ali o abençoando e realizando um milagre na vida daquele jovem, ressuscitando, trazendo vida àquele jovem que estava com a sua vida espiritual e física mortos. E o Senhor, ele retrata isso para a gente de forma maravilhosa, porque Paulo estava ali celebrando uma ceia. Ele estava ali partindo o pão, né, o vinho, celebrando um memorial. E Paulo trouxe vida
dentro do sentido do que foi o sacrifício de Cristo, não é? Para todos aqueles que estavam ali presentes. E aquele jovem, aquela ação ocorrida na vida daquele jovem, não foi apenas uma lição para a vida de Eutico, não. Foi uma lição para a vida de todos aqueles que estavam presentes. Todos deveriam aprender que as distrações matam. Mata o afortunado, mata o feliz, o abençoado, que é o sentido do nome daquele jovem, porque se deixou contaminar com as distrações. Paulo, em conclusão, nos mostra que Deus está sempre aberto com a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Paulo fez a parte dele. Paulo fez com que aquela igreja, aqueles irmãos se regozijassem novamente. Paulo partiu. E aquela igreja, aqueles irmãos, levaram vivo o jovem e não ficaram, não pouco, consolados. Deus, Ele vai sempre abrir oportunidades para a gente. Ele abre oportunidade para você nesta noite, não é? E vai abrir sempre. Mas a gente precisa sempre fazer uma avaliação da nossa vida, né? Quais são as minhas prioridades hoje? Nós estamos num tempo que a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa se capacitar para custear as nossas necessidades no mundo, não é? Nós precisamos trabalhar, mas isso não corresponde a justificativas de perdermos a essência do nosso relacionamento com Deus. Tudo isso é necessário para as nossas vidas, mas não é motivo para que a gente deixe que essas coisas reflitam de forma tão forte em nossas vidas, que chega ao ponto de nos dominar e, por consequência, a gente venha a perder o senso, o sentido de um relacionamento com o Senhor. Deus deu para aquele jovem, através de Paulo, a oportunidade de se levantar e viver uma nova vida. O texto não diz qual foi a sequência de vida que ele quis tomar, mas o Senhor vai fazer com você, vai fazer comigo e vai fazer com qualquer pessoa. Mas a gente precisa entender que a gente deve buscar desenvolver na nossa vida, a cada dia, o fruto do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. E assim permanecermos firmes, constantes e sempre abundantes na presença do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. E nesse momento de oração, nós estaremos, quinta-feira, nós fizemos uma reunião aqui domingo, acabamos essa reunião a quase 11 horas da noite. Nós estamos levando cerca de 32 pessoas a São Paulo esse final de semana, daqui da igreja, para participar de um congresso, né? E certamente a gente vai precisar das bênçãos do Senhor, a gente vai precisar da cobertura espiritual, e estamos aqui desde já pedindo aos irmãos que não se esqueçam de nós nessa viagem, para que o Senhor esteja nos abençoando. O sentido também desta mensagem nesta noite é que quem vai nessa viagem também não perca o foco, saia daqui
focado no propósito espiritual da viagem que irá realizar, né? Mas a gente conta com a oração dos irmãos, não é isso? O compromisso de cada irmão que estará se submetendo a essa viagem, e que a gente possa chegar aqui mais vivo do que nunca, amém? Cheio de graça do Senhor para estarmos ajudando a realizar com mais fervor a obra do Senhor. Quero chamar o irmão Miguel aqui à frente para que esteja orando em favor da nossa viagem e orando também para que o Senhor nos abençoe com sabedoria para viver o que Ele ministrou nos nossos corações nesta noite. Amado Pai querido, graças nós te damos, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui a tua mão, ó Deus, tem sido e estado, ó Deus, estendida sobre nós, amém, nos guardando, nos livrando de todo mal. Pai, continue a nos abençoar, nós não somos nada, nós dependemos do Senhor, dependemos, ó Deus, da tua misericórdia, da tua graça, ó Deus, se derramando sobre nós todos os dias. Amém. Pai amado, aqui nós estamos como igreja, aprendendo, ó Deus, que precisamos estar atentos à tua fala, atentos, ó Deus, à tua voz, atentos, ó Deus, ao mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós possamos, ó Deus, não nos distrair, não estarmos, ó Deus, pegos pela distração, mas estarmos prontos, ó Deus, para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz e, ó Deus, meditarmos nesta palavra, para aplicarmos esta palavra, ó Deus, nas nossas vidas, dia após dia. Pai amado, nessa noite nós te pedimos que o Senhor possa estar também com os teus anjos acampados ao redor, ó Deus, desta caravana que estará saindo a São Paulo. Pai amado, que o Senhor seja, ó Deus, o guia, que o Senhor abra as portas, que o Senhor traga-os de volta, ó Deus, debaixo das tuas mãos, que tudo, ó Deus, que acontecer, desde o momento da saída até o retorno, seja para que cada pessoa que estará indo, ó Deus, reconheça, Deus, a bondade do Senhor, reconheça, ó Deus, a vontade do Senhor e reconheça, ó Deus, o propósito do Senhor na vida de cada um. Que, ó Deus, eles sejam, ó Deus, cheios do Espírito Santo. Que, ó Deus, que as palavras que forem ministradas naquele lugar, ó Deus, sejam, ó Deus, como uma espada de dois gumes em seus corações. Ó Deus, que eles possam, ó Deus, a cada momento meditar nesta palavra, ó Deus, para que eles possam, ó Deus, estar cheios do Teu Espírito Santo e transbordar, ó Deus, esta palavra, ó Deus, no seu retorno, para compartilhamento de tudo aquilo que que o Senhor falou aos seus corações ali, e que nós possamos estar aqui também, ó Deus, como corpo, como igreja, orando, intercedendo, clamando, ó Deus, ao Senhor, para que o Senhor continue os abençoar. Pai amado, esteja abençoando, ó Deus, este restante nosso de dia, que nós estamos aqui, ó Deus, após esse culto, ouvindo a Tua palavra, que o Senhor possa nos guardar, ó Deus, no retorno aos nossos lares, que nós possamos, ó Deus, estar reconhecendo que o Senhor é o Deus das nossas vidas, ó Deus, para que ao fecharmos os nossos olhos, independente do que aconteça, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, e é no Senhor que nós estamos, ó Deus, firmados os nossos pés. Muito obrigado, ó Deus, por este culto, essa oração que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Dê um abraço ao seu irmão, sua irmã, e ministre uma palavra de bênção, e nosso culto está encerrado.